Olá, estamos de volta com o Timorcast, o podcast do Diligente. Na edição de hoje, o nosso convidado especial vai partilhar conosco a sua experiência na luta pela independência e a importância de preservar as memórias históricas para as gerações futuras. Álvaro Vasconcelos, de Ponilala, distrito de Ermera, licenciou-se em Relações Internacionais na Universidade da Paz e, em 2011, começou a trabalhar no Arquivo e Museu da Resistência Timorense. Em 2015, assumiu o cargo de diretor nacional da Direção da Unidade Educativa e Cultura, que mantém até hoje. Senhor Álvaro, boa tarde e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Poderia falar-nos um pouco sobre a sua experiência escolar na missão de Ermera durante o período da Revolução dos Escravos em Portugal? Como é que esse evento histórico teve impacto na sua vida na altura? A respeito da minha escola infantil ou escola primária, eu como sou de Ermera, em Ermera há duas escolas. Uma escola pertencida à missão da Igreja Católica e uma escola do Estado chamada Escola Municipal. Então, eu inscrevi-se na escola católica, missão da Ermera, e terminei o meu curso no ano 75, quando começou a Revolução dos Escravos em Portugal. O impacto que me senti naquela altura, porque no início estava a estudar e pensava que o estudo ia continuar para sempre, mas esperava que vinha o golpe para interromper tudo. Portanto, acabei o curso primário, concluí no ano 75 e no dia 10 de agosto do ano 75 eu vim de Ermera com a intenção de inscrever-se na Escola Superior Caindille, no ciclo preparatório. Mas como vim no dia 10 e no dia 11 de agosto começou logo o golpe. Então, foi na altura que não podia voltar para Ermera, tinha que estar cá, separado dos pais. O impacto foi isso, estar longe dos pais e estando cá sozinho, porque estava garantindo de que continuava a ser alegre, continuava a ser como de costume, como de anterior. Mas, entretanto, não foi assim como aquilo que eu tinha pensado. Começou o golpe, então começou com a guerra. A UDT fez o golpe, e então de sair, foi num domingo, depois da missa vi os da União do UDT a fazer manifestações contra o Fretelim. E depois foi assim com o golpe, fiquei assim parado, desligado dos parentes. A partir do dia 11 até 19, a Fretelim começou a fazer o contragolpe. E daí, começando aí a ter aquela confusão, conflito da guerra civil entre os partidos. E de 20 de agosto, tinha que sair da casa onde vinha ficar e refugiamos para assistência que agora é o edifício da Universidade em Caicó, ao lado do Ministério Social. Estive lá refugiado durante os dias, durante o golpe, contra-golpe, que na altura começando a ver as mortes, muitos feridos, e muitas populações estavam naquela casa, naquele edifício, mas sempre a tremer, não tinha comida, e então foi uma situação muito difícil que atravessei naquela altura. Depois do contragolpe, passaram uns tempos, como estávamos já muita gente naquele edifício, então pensámos em mudar daquele edifício para a companhia parqueirista, que é ao lado. Então está mais livre, porque tiveram conhecido com alguns parqueiristas timorenses, então dizem que a companhia estava livre e tinha condições. Tem umas camas dos militares que estiveram lá, então fomos lá e sentimos um pouco mais seguro. Mas os tiroteios continuam, não estavam calmos, a situação não estava calma. Passaram uns momentos em que ouvi dizer que há uma cafila que vai a Ermera. Então eu, naquela altura, me inscrevi também para ir a Ermera, porque queria com a intenção de visitar os irmãos, a minha mãe, para casa. Eu, quando cheguei a Ermera, fui na nossa antiga residência,
Eu fui lá, os meus pais já não estiveram lá. Já tinham mudado para a nossa aldeia, o nosso suco, que é Ponilala. Porque antigamente morávamos mesmo em Armera Vila. E começou com a guerra, eles tinham que evacuar-se para a nossa aldeia. Fui lá, como a casa estava vazia, então decidi ir para Ponilala. E lá consegui encontrar com os meus irmãos e a minha mãe. Fiquei lá mais umas semanas ou uns dias. No dia 7 de dezembro, os indonésios invadiram todo o território de Timor. Então, naquela altura da invasão, já estive outra vez na Indonésia, em Armera. Foi também uma outra dificuldade, um grande impacto. E quando os indonésios entraram, invadiram aqui em dia 7 de dezembro, Armera foi outra vez em março ou abril. Tinha que evacuamos com a família toda, evacuamos para o mato. Fomos aí com a perseguição era mesmo forte, o ataque era mesmo forte, então não conseguimos esconder, tínhamos que vir render. Quando vínhamos render, não nos deram liberdade para manter aquele controle e manter a segurança para podermos ficar nas nossas aldeias, ficar nas casas. Trouxeram-nos para ficar concentrar-se nas vilas, num sítio chamado Aifu. Ficamos naquela altura também não era seguro porque houve os ataques entre os Refratelin e os indonésios. Então, como não era seguro, pretendemos mudar o sítio, então saímos de Aifu e vínhamos para a primeira vila, no campo de concentração. Naquela altura não sabia, porque era criança, não sabia que os indonésios davam mesmo segurança para ir à procura dos alimentos. Quantos anos tinha? Eu naquela altura com 11, 10 anos. E então, naquela altura os gajos puseram-nos à frente, mas como escuros. E eles ficaram atrás. É a tática, a maneira que nós inconscientemente fomos avançados com a intenção, à procura de arranjar comida e voltar depressa para as vilas. Mas, no entanto, os gajos puseram à frente. E quando houver tiroteios, quando houver ataques à Fretilin, quem são as vítimas fomos nós, que muitos ficaram feridos, alguns morreram, e porque os próprios indonésios estavam aí atrás. Então, utilizávamos como escuros, mas queira sim, queira não, tínhamos que cumprir porque a necessidade obriga. Como eu ficava lá, senti-me como uma prisão, não havia liberdade e tudo isso, então eles fizeram uma propaganda disseram que quem quer ir para dele, se tem as casas, tem familiares lá em dele, pode se inscrever-se e ir para dele. Eu fui naquela altura e também inscrevi. Queria mudar, a minha mãe também não deixou, os familiares também tinham receio com a guerra, mas eu, quando aguentava estar no campo de concentração com aquela dificuldade toda, é melhor vir para dele para ter mais privacidade e mais seguro. Então vim. E fui inscrever e queria vir. Mas, afinal das contas, foi uma manipulação dos inimigos. Levaram-nos para Aileu, porque Aileu, naquela altura, não havia populações. Quase que todas as populações foram para o mato. Só ficavam 7 famílias, uma coisa disso, que estavam lá. Então, tinham que trazer populações de Mobice para preencher, para ocupar o distrito, para dizer que tem população, poderem conviver. E de Mobice talvez não era suficiente, então foram manipular mas Armera, em que eu também já estava incluído, estava envolvido naquela manipulação. E quando vinha a Aileu, também tinham que deixar, estávamos concentrados no campo de concentração. Fomos ficar nas casernas dos militares portugueses que tinham lá umas casernas, então tivemos todos deitados e ficar naquela caserna, durante um período, e também a situação é a mesma. Não tinha comidas. Tínhamos que sair do nosso lugar e ir à procura. E para ir também fazem o mesmo. Salva-conduto, pedir salva-conduto e vai acompanhado. Isto também é o mesmo. Utilizarmos na mesma como escudos. Povo sem armas, crianças, velhos e senhores, toda a população à frente e os próprios militares atrás. E morre quem morre e salva quem salva. E eu estava todo dia, mas graças a Deus que comigo não aconteceu nada. Mas eu fui também enganado naquela manipulação que fizeram. E houve uma vez também, começaram a criar escolas, fomos lá, metemos junto os que sabem escrever e sabem ler, metem-se junto conosco, mas a única solução é para estarem juntos só para aprender a língua indonésia. Passado um mês,
houve talvez uma cafila que vem de Dili, vai de Dili para Ilhéu e depois de Ilhéu, seguidamente em Armera. Então lá disseram, deram aquela autorização de que se alguém queria ir visitar os familiares em Armera ou buscar umas coisas em Armera, podem ir lá. Eu fui lá inscrever e fui lá a Armera, encontrei com a minha mãe e os irmãos, nunca mais quis voltar e fiquei lá. Depois, passados uns tempos, houve talvez uma cafila, então eu continuava a tentar vir para Dili. Conseguimos até vir a Dili. E cá consegui encontrar os familiares cá em Dili e fui lá. Começou a inscrever-se na escola primária, já começando a saber um pouco da língua indonésia. E depois, certo, nos anos 79, dizem que quem quer ir matricular-se na escola liceal já pode ir. Como já tinha acabado a quarta classe, então fui inscrever-se na escola SMP Paulo, aqui. Fui estudar um poucos tempos, depois eu notei que na escola eu vi por alto que houve mesmo uma escola portuguesa. Então deixei aquela escola e fui outra vez para o externato. E lá no externato é que estudei até concluir o meu ciclo complementar, no ano de 1987. Depois de concluir os meus estudos, porque a escola não foi reconhecida pelo governo da Indonésia, porque o currículo tudo em português, a escola também foi perseguida pelos indonésios, mas estive lá a estudar até que a terminar o ciclo complementar, e ciclo complementar sexto e sétimo. Depois de sexto e sétimo, já não há mais escola. Se quiser ir a continuar na universidade, tem que ir lá para a Indonésia. No ano 99, quando vieram as Nações Unidas, fui como intérprete para David, porta-voz das Nações Unidas, David Imhart e o nosso chefe. Fui lá e o David notou-se que eu falava bem português e um pouco de inglês, então ele disse, olha, experimente ir lá nas Nações Unidas porque nós precisamos das pessoas que têm conhecimento nas línguas. 99, de julho, fui lá trabalhar também, fui lá inscrever-se nas Nações Unidas como local staff e pronto, fui admitido e fui colocado em Armera como intérprete para as eleições da consulta popular no ano 99 em Armera. Continuei a trabalhar também nas Nações Unidas até 2004, quando houve aquela redução, também fui incluído naquela redução, e depois começou outra vez a crise, fui trabalhar outra vez com as Nações Unidas como intérprete, dar apoio às polícias internacionais na parte da investigação criminal até 2011. 2011, quando terminou a missão lá, vim concorrer também numa vaga em museu e lá fiquei até a data. Também abri a escola da universidade. Passado um ano depois da escola funcionar, a universidade, o UNTIM, eu fui lá inscrever. Então, naquela altura, já estava com uma cabeça assim, já não é assim concentrado. Estava aqui a não gostar, então começo a juntar-se com os colegas. E por isso, em 89, fizemos aquela manifestação em Tacitora, na vinda do Santo Padre. Sabíamos que era mesmo difícil, porque estamos todos rodeados pelos indonésios. Mas na minha ideia, pensei nisso. Se não fizermos agora, nunca mais. Porque a vinda do Santo Padre é a primeira vez, é a única visita que vai ser acompanhado pelos jornalistas internacionais. E Timor era fechado. Sim. Temos que manifestar-se, dizer ao mundo que somos timorenses, mas a integração foi uma coisa manipulada. Na verdade, queremos uma independência. Eu cresci, eu convivi com os indonésios, muitas vezes acontecem, na conversa, enerva-me. Dizem que vocês, antigamente, não andavam de chinelos, andavam descalços, não tinham cotoadas, não conheciam do arroz e não davam oportunidade para estudar. Eles diziam sim, mas no íntimo não concorrem. Eu disse, é impossível. Porque antes da Indonésia entrar aqui, já temos pessoas formadas. Por exemplo, antes da Indonésia entrar aqui em Timor, já acabaram a quarta classe. Portanto, isto é mentira. Com essas brincadeiras, então, provocou-me a ser que tenho que desmentir assim. Então, aproveitando com a vinda do Santo Padre, nós manifestamos. Mas foi difícil naquela época, porque os indonésios montavam todas as suas forças em todos os lados, até as pessoas secretas, aí estava tudo metido. Mas eu pensava, eu e os colegas que fizemos assim, a morte é certa e justa.
E então, vamos. Se morrer também, uma morte que é justa e o mundo conhece. Vamos. Então fizemos a primeira manifestação em Tacitoro, na vinda do Santo Padre. Passados esta visita, no ano 90, do 17 de janeiro, queremos fazer isto continua. Então veio o embaixador João Monzo a visitar Timor, então fizemos a segunda manifestação em Lecidere, no Hotel Turismo. Foi naquela altura, também suspeitaram, mas identificaram, mas não conseguiram apanhar-me. E a terceira vez foi a manifestação em Santa Cruz. Em Santa Cruz estávamos preparados para fazer a manifestação na vinda do Parlamento, dos deputados portugueses que estavam previstos para virem naquela época, porque notaram que os jovens estavam mesmo preparados, se vierem, estão tramados. E nós naquela altura estamos a pensar, se o Parlamento chegar, ou que ele fica conosco e temos que resolver. Queríamos mesmo aprender uma coisa séria. Então o bispo também soube disso, portanto não o autorizou. Então, de facto, os deputados não vieram. E então, depois da manifestação de Tachitolo, muitos jovens foram perseguidos e refugiados. Entre os refugiados, uns foram para estrangeiros, outros foram para o mato, e uns refugiaram-se para a igreja. E depois, aqueles que foram à igreja, que os indonésios foram atrás, e então resultou-se a morte do Sebastião Gomes. Como os deputados portugueses não chegaram a vir, então aproveitamos o assalto na igreja motel onde resultou a morte do Sebastião Gomes, então pretendemos comemorar o dia da segunda semana. E por isso mesmo que rezamos a missa em Motel, depois fomos lá deitar as flores na campa. Fomos apenas com flores e os panfletos. E depois chegamos lá, o indonésio, de manhã cedinho. Foi lá e pronto, matou muitos que morreram, muitos feridos, nós não sabemos muito bem quem são, porque eu também, naquela altura, comecei a saltar fora, fugir-se, voltar novamente, porque a minha repartição está mesmo perto, Canoel Pedrango, o departamento que agora é um deles. Então eu saltei fora, corri para a área de Santa Cruz, o bairro de Santa Cruz, corri a atalho, passei por atalho e atravessei também a estrada de Santa Cruz, entrei naquela zona de Mascarim, Quintalbote, e de Quintalbote saí mesmo à frente da minha repartição. Ouvimos dizer, Sr. Álvaro, que durante uma manifestação chegou a ser capturado pelos militares indonésios. Isso realmente aconteceu? Quer dizer, fui perseguido e torturado pelos indonésios por causa de se participar na manifestação pacífica na vinda de Santo Padre 89. Daí que fui perseguido e fui sempre interrogado e finalmente no ano 91 e que fui apanhado e torturado pelos militares indonésios. Apanhei torturas que apanhei, socas elétricas, e então começando a dar na vista, que os indonésios sabiam muito bem que estava contra. Anteriormente estava perseguido, mas não tinha evidência. Depois de 91, quando me apanharam do massacre de Santa Cruz, daí é que apanharam-me, interrogaram-me e fui torturado, porque houve alguns que já disseram. Houve uns companheiros que descobriram, mas embora não tinham evidências, por exemplo, como agora temos a gravação de telefones e tudo, para tirar fotografias e gravações, mas naquela altura não tinha, mas informações através dos colegas que eu participei. Então daí que fui apanhado e torturado. E quais são as torturas, se o senhor não importa dizer? As torturas que eu apanhei naquela altura é bateram-me, e levaram-me de um lado para o outro. Depois levaram-me primeiro para o Farol, depois de Farol fui à comarca de Dili, a comarca Balide, depois de novo para Colmera, e durante aquele período todo, esbateram-me, pisaram-me os meus pés com o banco para eu poder descobrir, e também choques elétricas. Isso durou quanto tempo? Só uma noite. Aquela altura que levaram-me de quase toda a noite inteira, torturaram-me, levaram-me de Farol para a comarca de Balide. De comarca de Balide, meteram-me na cela durante umas horas, é maneira de meter medo, maneira de dizer, obrigar-me para poder declarar, mas nunca declarei nada. E então trouxeram outra vez para Colmera, à frente do Tribunal Distrito de Dili, na casa do Sr. Chico Babo.
que foram ocupadas pelos boinas vermelhas. E isso só para o senhor Álvaro confirmar que foi participar no... Sim, queriam fazer desta tal maneira para poder declarar, mas eu nunca confessei. Disse sempre que não, porque não tinha evidência. Então não aguentaram até que deixaram, puseram-me do carro, levaram-me de volta até... Mas todas as pessoas, quando as pessoas declaram que elas participaram na manifestação em Santa Cruz, isso custa a vida delas, né? Quer dizer, entre elas, muitos foram à cadeia, foram levados para desterrados nas montanhas, foram atrás dos militares, e uns estiveram aí mesmo na polícia, academia da polícia, estiveram castigados. Eu não. Isso para sobreviver? Para sobreviver, Sim. Ok. E durante a ocupação indonésia, o uso do português foi proibido? Sim, proibido, porque queriam utilizar só a língua indonésia. Então proibiram, mas entretanto, a Indonésia mesmo que fez tudo o possível, mas não conseguiram, porque eu em casa falava sempre português com os meus pais e fui também estudar numa escola que foi criada pelos padres, fundaram pelos padres aqui em Dili, no ano 70, eu fui lá estudar em 79, e então tive sempre aquela vantagem de falar, embora que eles proibiram, mas na presença deles não falo, mas por trás falamos português. Para manter a língua viva. Manter a língua, e uma língua do meu gosto também naquela altura. Os indonésios de facto não queriam que utilizasse a mesma língua portuguesa, então fui naquela escola, também fui perseguido, mas com a luta, porque o gosto, aquela vontade, então não interessava que eles a perseguissem, eu não interessava que ela apanhava, mas fui sempre a estudar até concluir o meu ciclo complementar. O senhor trabalha no Arquivo e Museu da Resistência desde 2011. Gostaríamos de saber qual o facto da história timorense que mais lhe chama a atenção, algo que mais o emociona. Na invasão, no dia 7 de dezembro, quando os japoneses vieram com a intenção de procura dos comunismo, e que realmente não existe, porque Timor, naquela altura, era a maioria católico e animismo. É difícil entrar as outras religiões e é difícil entrar em comunismo. E também nós não conhecemos o que é o comunismo. Então, foi muito difícil, foi mesmo marcado, um dia mesmo marcante, porque no dia 7 vieram cá, em vez de andar só à procura dos comunismos, que não existem, então pegaram as pessoas, mataram, torturaram, violaram. Foi muito difícil naquela altura. 7 de dezembro, quando os japoneses invadiram, foi um ano muito, muito pesado, em que nós não queremos atravessar, mas chegou mesmo a hora de atravessar, de passarmos. Quer assim, queira não, temos que avançar porque chegou a guerra. Nunca ouvimos na nossa vida, que antes, quando ainda era estudante, nunca ouvi esses tiroteios, porque falaram da guerra, mas nunca assistimos. Mas essa, no 7 de dezembro de 75, foi a vez de conhecer concretamente o que é a guerra. Nós passávamos debaixo das balas e estávamos aí na assistência social, que é agora atual o Entel, também tiroteios, até que o estelhaço foi partir os dedos da Nossa Senhora da Fátima que estava lá, e uns foram feridos. Portanto, salva quem salva, que apanha quem vai. E uns que conseguiram fugir para a Austrália, foram de barco, e nós ficamos aí, lá debaixo dos ataques, entre tiroteios entre Fretilin e Odourete. Sim. E o que se sente quando relembra as situações em que vivia? Senti que era muito triste, mas, portanto, já se ultrapassou, né? Por acaso senti-me orgulho porque ser um timorense que atravessou também pelo sofrimento. Porque para ser um timorense não é só para contar a história, mas realmente o que passa consigo. Como timorense, o que aconteceu consigo? Será que passaste debaixo das balas? Será que passaste da fome? E tudo isso eu atravessei. E quando estivemos concentrados em Haifu e em Armera, não dormíamos na cama, dormíamos em cima do café. Os grãos de café que os chineses compraram não chegaram a vender, então
estavam aí no saco, deitámos aquilo e dormimos tudo em cima do café. E os primeiros tempos foi difícil, porque nunca estamos habituados a dormir em cima do café. De vez em quando o café escorrega, a esteira vai para um lado e nós vamos para o outro lado. E também tem um bicho que é os primeiros noites não aguentamos porque é como um pulga que nos ataca todas as noites, mas depois, mais tarde, isto desaparece. Assim. Nós estivemos também aí nessa casa, no ambiente que estivemos, e apanhar lenhas para virem cá para cozinhar, e se sem a lenhas também tem que ir à frente dos inimigos, ou que matassem pelos indonésios, próprios indonésios, ou que os da fratelinha assaltassem. Mas tínhamos que fazer possíveis para arranjar, desenrascar e sobreviver naquela altura. E alguns foram mortos por Sim, causa de ir a foram buscar lenhas, ou procurar buscar água, cartar comidas. a Então, busca de comida, sim, eles foram encontraram. mortos também, muitos foram. É triste mesmo. Em 2006, quando Timor-Leste passava por uma crise político-militar, o senhor escreveu um artigo chamado Timor, a quem interessa. No texto, o senhor reflete sobre o papel da ajuda internacional ao país e destaca que ninguém pode construir a democracia no lugar dos timorenses. Como o senhor avalia a situação de Timor-Leste nesses 22 anos de independência restaurada? O que esperar do futuro? Espero é a paz, a tranquilidade, porque no 2006 foi um conflito da raça étnica em que também causa alguns mortos e alguns feridos, e umas casas também foram destruídas, em que na minha família também a casa de 2006, a casa do meu cunhado também foi queimada e nós também tínhamos que abandonar a nossa residência para refugiar-se, depois mais tarde voltamos e era muito difícil, porque aquela raça étnica já não está inimigo entre os timorenses com os timorenses a lutar e muitas vezes não conhecíamos quem era inimigo, então foi mesmo difícil. Mas graças a Deus conseguimos ultrapassar, porque os nossos líderes conseguiram manter a ordem, apesar de terem refugiados em todas as partes, no hospital, em Colmera, e que algumas vezes passaram para a frente ao lado delas, mandaram pedradas, e que ali uma guerra cega, que não quer lá saber quem é. E pronto, mas tudo foi em vão, foi rápido, porque os líderes tinham aquela capacidade de atuar a situação. Sim, e pode explicar um pouco esta frase, ninguém pode construir a democracia no lugar dos timorenses? Quer dizer, porque em Timor não há nenhuma pessoa que depois de ser conflito teve a coragem de criar aquela paz e reconciliação. Mas Timor foi corajoso, embora ter muitos mortos, embora fizeram muitas coisas que não agradam, mas Timor com toda a coragem, fazer a reconciliação com o inimigo que nos matou e estragou e levaram tudo. Então reconciliamos, porque esquecemos o passado e concentramos para o desenvolvimento. Porque na qualidade de uma nação democrática é isso mesmo. Perdoar o inimigo, esquecer-se do seu passado e concentra-se. Por isso mesmo que temos aqui a relação bilateral com a Indonésia, a Austrália, embora que ainda continua a exploração do petróleo, mas tudo isso são histórias. Mas Timor continua a dar boa relação com todos os países. O que é mau, o que não é bom, dizemos, mas aquilo, francamente, calamos, criticamos, mas continuamos a ter aquela boa relação. Ouvimos dizer que o Sr. Álvaro, para além de guiar os visitantes, também canta músicas da resistência. Será que os nossos ouvintes podem ouvir isso? Está bem, vou lá cantar. Nem todas as palavras me lembro, porque isto foi apenas uma lamentação que eu vi quando era pequeno. Os da Força da Arma Branca vieram
vieram lutar contra os indonésios e no regresso, na invasão de 7 de dezembro, no regresso eles cantavam e eu era pequeno e estava a escutar, então cantavam isto e aquilo ficou na memória para sempre. E, portanto, embora que eu não sou cantor, não sou músico, mas vou tentar expressar aqui, é uma expressão daquilo que tenho na minha memória no dia 7 de dezembro. No dia 7 de dezembro, pois comigo não levo nada, a não ser uma G3 e cartucheira, contra barcos e aviões, contra tanques e canhões, Fretelinda Valentim guerreando. Nós havemos de expulsar um dia os imperialistas javaneses e traidores seus locais do solo pátrio. Então essa música que teve na minha memória, embora que não possa cantar todas as letras, já me esqueci, mas apenas uma memória. Pois comigo não levo nada, a não ser uma Z13 cartucheira. Aquilo foi mesmo um choque, uma lamentação que é bem forte. Pois comigo não levo nada, a não ser uma G3 e cartucheira, contra barcos e aviões, contra tanques e canhões, Fretelinda Valentim guerreando. E aquilo que eu vi, hoje em dia está mesmo na exposição, porque tem no ar, os barcos, os aviões a invasão foi de 3 formas, via aérea, com os aviões a lançar paraquedistas, marítima, com os barcos a lançarem as forças e equipamentos, e da via terrestre, onde mataram 5 jornalistas. Aquilo corresponde logo com a música que eu cantei. E, portanto, quando vim trabalhar, olhei para aquelas painéis, a mim não me estranho tanto, porque já tinha essa música, é chave para poder trabalhar e desenvolver mais a história no museu. Muito bem, muito obrigada, Sr. Álvaro. E obrigada também aos nossos ouvintes por nos acompanharem em mais uma edição do Timorcast, o podcast do Diligente. Até a próxima!